Sócrates, então, tem um discípulo que fica muito famoso, que é o Platão. Platão também vai ter um discípulo que vai ficar muito famoso, Aristóteles. Aristóteles também vai ter um discípulo que vai ficar famoso, não na filosofia, mas na história, Alexandre o Grande, o segundo maior conquistador de terras de todos os tempos. A filosofia de Aristóteles começa com uma grande crítica ao seu mestre. E é esse um dos pilares da filosofia. O filósofo ele começa com a leitura de outro filósofo. Às vezes para complementar esse pensamento, para seguir uma linha de pensamento, trazendo elementos novos, claro, às vezes para contrariar totalmente aquela forma de pensamento. Aristóteles, então, ele discorda do seu mestre. Passa muito tempo como discípulo de Platão para discordar inicialmente da teoria central do Platão, que é a teoria das ideias. Aristóteles vai dizer que o sensível e o inteligível estão juntos, não separados. A ideia é uma abstração que minha mente faz a partir do contato sensível com os objetos deste mundo. Então não é bobagem eu tentar conhecer através dos meus sentidos, desde que eu una com a razão. Para o Platão é uma grande bobagem tentar fazer qualquer tipo de conhecimento baseado nos 5 sentidos. Para Aristóteles, não. Aristóteles, então, vai começar a propor um método de conhecimento empírico. Empírico é tudo aquilo que eu conheço através dos meus sentidos, através de experiências. Eu uso dos meus 5 sentidos para conhecer alguma coisa, como uma experiência em um laboratório, em que eu vou ver o que está acontecendo, vou ouvir, vou usar os meus sentidos para poder escrever, rascunhar alguma coisa sobre aquilo que eu vou chamar de conhecimento. Bom, então Aristóteles ele tem um problema. Como é que eu resolvo aquela velha pergunta? Por que as coisas estão mudando? Platão resolvia com a teoria das ideias. Se o Aristóteles rejeita, da onde que vêm as mudanças do mundo, então? Para o Aristóteles, as mudanças vêm porque tudo existe em ato e em potência. Ato seria a manifestação do ser. Potência é o que existe dentro de cada ser que irá se manifestar no futuro. Um bebê, por exemplo, em ato é um bebê, mas dentro dele existe a potência de ser um homem adulto, algo diferente no futuro. Essa potência pode ser interrompida por algo chamado de acidente. Acidente é o que não está na essência de cada ser. É a interrupção de uma potência. E aí vem uma outra questão. O que leva um ato a se transformar, a realizar aquela potência se transformando em algo diferente no futuro? O Aristóteles vai dizer que tudo é causado, tudo na natureza é uma relação de causa e efeito. Se algo existe, porque foi causado. Se eu tenho uma potência, para ela se realizar, ela precisa ser causada. O Aristóteles diz que tudo tem 4 causas. Uma potência se realiza através de 4 causas. A causa material, a matéria da qual é feita as coisas. A causa formal, que é o formato de algo, formato abstrato. A causa eficiente, que é quem fez. E a causa final, que é a finalidade. Presta atenção nisso. Tudo tem uma finalidade para Aristóteles. Nada existe ao acaso. Tudo tem uma finalidade. Então, por exemplo, uma casa. A causa material é o material que foi feito a casa, o tijolo. A causa formal é o formato da casa, o formato que essa matéria adquire. A causa eficiente é quem fez. Quem fez foi um construtor. E a causa final, finalidade. Eu fiz a casa para morar ou para alguém morar. Tudo na natureza, então, tem essas causas. E aí você vem a pergunta muito inteligente. E a causa eficiente das coisas da natureza? Aristóteles acreditava no primeiro motor. O primeiro motor seria a ideia de Deus que Aristóteles tem, um Deus racional. Um Deus que criou o universo como um mecanismo perfeito, que funciona por conta própria. Ele criou esse universo, deu um peteleco e deixou ele lá funcionando. Então ele funciona por conta própria, sem necessidade de intervenção divina. Mas é assim que Aristóteles resolve essa grande questão.
Quem fez as coisas da natureza? Quem fez a humanidade? Porque eu posso ficar aqui a vida inteira falando quem me fez foi meu pai, minha mãe, quem fez eles foram o pai e a mãe deles, quem fez eles foi o pai e a mãe dele, mas e o começo disso tudo? E o começo da natureza? O começo da natureza, esse primeiro motor. É interessante que Aristóteles está falando de Deus de uma forma racional. Não é aqui a divindade pela divindade, mas é a divindade como uma necessidade para explicar a causa primeira de todas as coisas da natureza. Bom, Aristóteles vai inspirar, portanto, o nascimento da metodologia científica como conhecemos hoje. Essa coisa de ir lá na natureza, observar como ela funciona. E a partir de Aristóteles que muitas ciências começam, a biologia, a física. E dentro da filosofia uma área chamada lógica. Lógica é uma área da filosofia. O que é a lógica? A lógica é uma área do conhecimento, vai tentar entender as regras do pensamento. Como as regras do pensamento? Sim, existem regras para você pensar, assim como existem regras para você falar. Porque se eu falo para você assim, vazio preguiça sozinho na melancia, você fala, quê? Não tem sentido, porque não tem lógica. Podemos nos comunicar, podemos pensar, só quando existe lógica. Ele começa falando dos 3 princípios básicos, que é o princípio da não contradição. O princípio da não contradição diz que nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então uma caneta, ou ela é uma caneta, ou não é uma caneta. Básico do básico da lógica. O princípio da identidade, que diz que todo ser é idêntico a si mesmo. Uma caneta é igual a uma caneta. E o princípio do terceiro excluído. Ou é ou não é, não existe terceira opção. Então, ou eu tenho uma caneta, ou eu não tenho uma caneta. Não tem terceira opção. Outra coisa importante dentro da argumentação, argumentação é quando eu junto proposições, que são ideias que eu posso afirmar ou negar, como o dia está claro, a noite está escura, eu posso dizer sim ou não. Quando eu junto proposições, eu extraio uma conclusão. Isso também é chamado de inferência. Quando eu tiro uma conclusão a partir de algumas informações. Argumentação, Aristóteles fala de 2 tipos principais de argumentação. O primeiro é a dedução. A dedução é quando eu parto de uma informação universal e eu chego numa informação particular. E aí o velho e conhecido silogismo, que é uma forma analítica para estudar o que tem por trás de um argumento. Todo homem é racional. Sócrates é um homem. Dessas 2 proposições, eu posso extrair uma conclusão. Sócrates é racional. Isso é uma dedução. Eu estou extraindo a partir de uma proposição universal, posso chamar também de uma premissa universal, todo homem, todos são racionais, eu extraio uma conclusão. Essa é a dedução. A indução é o contrário. A indução é muito utilizada na ciência. A indução, ela parte de experiências particulares para extrair uma conclusão universal. Por exemplo, eu pego um pouquinho de água, coloco para esquentar, quando chega a 100 graus eu percebo que a água ferveu. Depois eu pego mais um pouquinho de água, coloco para esquentar e a 100 graus ela ferve. Depois eu pego mais um pouco de água, coloco para esquentar e a 100 graus ferve. Repetindo isso muitas vezes eu posso chegar a qual conclusão? A água, eu falo toda a água do mundo, ferve a 100 graus. Isso é a chamada indução. A indústria farmacêutica faz remédios dessa forma. Faço experiências, a partir de tantas experiências, todo organismo respondendo a uma certa droga da mesma forma, então eu chego à conclusão, esse remédio ele serve para resolver tal problema no organismo de quem tem certa doença. Outros 2 assuntos muito importantes aqui no Aristóteles é política e a ética. E percebam que política e ética estão ligados um ao outro, ambos lidam com valores. Na filosofia política do Aristóteles, e aqui o link, mesma aula que eu falei da filosofia política do Platão, para entender mais caso você queira, o Aristóteles discorda do seu mestre. Pô, mas ele discorda em tudo, hein? Ele discorda do seu mestre
dizendo que não é um sistema idealizado que vai trazer uma cidade justa, que vai fazer uma política justa. Política, para Aristóteles, é extremamente importante. Ele dizia assim: o homem é um animal político, ou seja, a política está na essência humana, faz parte da nossa natureza. Política, o grego quer dizer coisas da cidade. Existem assuntos particulares meus e assuntos da cidade. Como eu sou um ser que vive em sociedade, a política faz parte da minha essência. E uma política boa não é um sistema como Platão bola, a república. Mas uma política boa é uma política em que, independente de quem esteja no poder, o número de pessoas que estejam no poder, ela governe para toda a população. Se um governo seja uma pessoa só no poder, seja um grupo, seja uma democracia, ela governa para toda a população, esse é um bom governo. Do contrário, nós temos formas degeneradas de poder. Uma forma degenerada de poder é quando o poder pensa apenas nele. Quando um rei se torna um tirano, porque ele pensa apenas nos seus interesses. Quando uma democracia se torna uma demagogia. Demagogia seria um grupo de pessoas que convencem os outros dos seus próprios interesses, como eram os sofistas ali na democracia ateniense. A ética para Aristóteles diz, ele se pergunta em certo momento, qual a finalidade do homem? Se tudo tem uma finalidade, então qual que é a finalidade do ser humano? A finalidade nossa é a felicidade. Para Aristóteles, essa é a finalidade humana, a felicidade. Por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Então todo mundo caminha, independente de como acredite que vai chegar nisso, pensando que vai ser feliz, fazendo o que está fazendo na sua vida. Então, para Aristóteles, uma pessoa que vai para o caminho certo, ela usa a razão. A razão é necessária para alcançar a felicidade. Uma pessoa que vive de acordo com a razão, ó, mais uma vez aqui, a inspiradora frase maravilhosa de Sócrates: uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. É viver de acordo com a razão, para viver bem, para alcançar a felicidade. Um homem racional caminha para a felicidade. Caminhando para a felicidade, ele desenvolve virtudes. Virtude para o Aristóteles é a medida sábia entre o excesso e a falta. O excesso e a falta, e aqui nós estamos falando de valores, do certo e errado, do bom e do mal. O excesso e a carência, Aristóteles vai chamar de vício. Vício é quando tem falta de algo no meu caráter, quando tem excesso de algo no meu caráter, e ambos são muito ruins. Ambos caminham para a irracionalidade e podem me levar a ser uma pessoa infeliz. Então, esse é o grande desafio, saber qual que é a medida sábia, qual que é a virtude, qual que é o ponto sábio entre o excesso e a falta. Ele faz uma listagem, Aristóteles, né? Aqui tem um link para você de uma outra aula em que eu vou, se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem mais exemplos, mas só um exemplo, a coragem é uma virtude. O homem que vive de forma racional, caminha para a felicidade de forma correta, desenvolve a virtude da coragem. Coragem é você agir, fazer o que tem que fazer, independente se você está com medo ou não. A falta disso é a covardia. Covardia é quando eu não faço o que eu tenho que fazer por medo. E o excesso é a temeridade. Temeridade é eu agir sem noção do perigo. Então eu me jogo do alto de um prédio, 10 andares, falando, olha como eu sou corajoso. Não sou corajoso, vou morrer. Eu vou morrer, isso não é coragem, isso é excesso, é temeridade. Então essa é a ética das virtudes do Aristóteles. Questão Enem 2013, sobre Aristóteles, o textinho diz assim: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre, a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem ser separados. Como na inscrição existente em Delfos, das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor nós identificamos como felicidade. Ao reconhecer na felicidade a união dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como. Então, como Aristóteles identifica a felicidade? É como a busca material,
É como a busca de bens materiais e títulos de nobreza? Não, né? Essa ambição material não tem a ver com Aristóteles. É na plenitude espiritual? Não. Aristóteles não fala de plenitude espiritual. Tem uma bastante parecido com uma pegada religiosa, né? A letra D, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas? Não, essas realidades imutáveis e perfeitas é Platão. Expressão do sucesso individual e reconhecimento político? Não, isso parece muito mais com Maquiavel. A letra C, perfeita. A finalidade das ações e condutas humanas. Basta você lembrar qual a finalidade da vida humana. É a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Portanto, Aristóteles diz que é essa a finalidade da vida humana.